Depois, qualquer coisa, eu volto. Só sobrou uns 2 teoremas para fazer aqui. Mas eu posso voltar depois e fazer com vocês, tá? Primeiro vou ler a prova com vocês, porque eu não sei se vai dar tempo, então é melhor garantir a prova. Mas a demonstração direta é basicamente isso, que a gente já tinha visto na parte de lógica proposicional, então não é nada muito diferente. Você supõe a hipótese ou as premissas e você quer garantir a conclusão. Então você faz uma série de argumentações de uma maneira mais informal do que naquela parte de lógica proposicional. Você pode escrever, na verdade, de forma natural, né, de uma linguagem natural. Você pode fazer se o n é menor ou igual a 5, aí você faz uma sequência de argumentação e você chega na conclusão. Tá? Kevin, eu prefiro que vocês me mandem um arquivo, tá? Porque se você vai fazer algo online, depois se eu não consigo baixar ou não consigo ter acesso, várias pessoas me mandaram online e eu não tinha acesso. Então isso pode ser problemático se tiver no deadline da entrega. Então eu preferia que vocês baixassem e me enviassem um arquivo ou doc ou LaTeX, mas o PDF, né? Por e-mail. A versão que eu queria também ter uma versão entregue eu entrar e baixar para você o arquivo, não é bem uma prova que vocês entregaram o trabalho na data, entende? Eu preferia que vocês me mandassem e-mail, que eu teria essa prova que vocês entregaram na prova. Né? Obrigado, cara. Então, vamos falar um pouquinho da prova. Vamos lá. Então, a prova, como eu falei, a data de entrega dela é 23/3, às 11h59 da noite. Tá? Vocês têm que enviar por e-mail para o danielf.frj@yahoo.com.br, porque o e-mail da Rural ele tem um limite de 40 megas. Deixa eu botar... Peraí, eu não estou na prova. Voltei para a prova. Então, vocês têm que enviar para esse e-mail do Yahoo, porque o e-mail da Rural ele tem um limite de 40 megas, ele enche muito fácil. Eu paro de receber os e-mails. Então, mandar para esse e-mail aqui. A data de entrega é 23/3, às 11h59, e a prova é individual. Tá? Vamos lá. A primeira questão, eu peço para você determinar se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, justificando brevemente todas as suas respostas. Então, tanto as respostas verdadeiras como as respostas falsas, eu gostaria que vocês dessem uma justificativa para elas. Tá? Até porque se vocês errarem, utilizando a justificativa, talvez eu consiga dar algum ponto para vocês. Tá? Então, é importante vocês darem a justificativa para cada uma das respostas que vocês derem. Então, a primeiro item A, eu falo os seguintes enunciados aqui. O primeiro deles é P ou não P, ele implica em quê? O segundo enunciado é P e não P. O terceiro enunciado é P e não P, ele implica em quê? E o quarto enunciado aqui, ele é P ou não P, ele está implicando em P e não P. Então, eu estou afirmando que esses 4 enunciados são, respectivamente, o primeiro ele é uma contingência, o segundo ele é uma contradição, o terceiro ele é uma tautologia e o quarto ele é uma contradição. Então, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso e vão dar uma explicação. Letra B. Ele está afirmando que os seguintes enunciados 1 e 2, eles são equivalentes. Então, vou ter a negação do P implica em Q ou R. Ele está afirmando que ele é equivalente a P ou R e não Q ou R. William, Daniel F ou FRJ. Pode reenviar se você quiser. Tem um F ali no meio. Pode reenviar, William, não tem problema nenhum. Só não envia a prova para mim errado, por favor. Já me aconteceu isso no período passado, o pessoal de complexidade me mandou para esse mesmo e-mail do Daniel FRJ. Esse cara deve me adorar. Ele recebeu várias provas. É meio errado. Vamos lá. O item C aqui. Eu defino o conjunto A quando x pertence aos números naturais. Então, o universo aqui é os números naturais desse conjunto A. Desculpa. Eu falo que esse conjunto A ele é dado por esses x, que são números naturais entre 1 e 10. O B, o x pertence ao A.
esse é o universo do B, tal que o x é um número par. O C, o x pertence ao A, tal que o x é múltiplo de 3. Então, eu estou afirmando que uma das afirmações abaixo é falsa. A primeira afirmação é B subconjunto de A. A segunda afirmação é que N é o número de elementos do conjunto de partes de C, do conjunto C, ele é igual a 8. A terceira afirmação é que o número de elementos de B interseção C, ele vai ser igual a 1. E a quarta é que o número de elementos do complemento de B, produto cartesiano, complemento de C, ele é igual a 15. Então, o item D, eu estou afirmando que 2 ou mais dos 4 argumentos abaixo não são passos lógicos. O primeiro argumento é P implica em Q e não P, a conclusão é não Q. O segundo argumento é P se somente C, Q, P, ele está me garantindo Q. O terceiro argumento está me garantindo que P implica em Q, não Q, ele está me garantindo não P ou não Q. O quarto argumento, as premissas são P ou não Q, R implica em não P, e está me garantindo a conclusão não R. Gustavo, sim, era para entregar aquelas tarefas. Se você quiser, pode enviar, não tem problema nenhum. Tá? Podem fazer as tarefas e me enviar, tá? Depois. É porque, na verdade, aquelas tarefas elas vão contar com presença da aula. Então, se você quiser depois fazer e enviar também. Agora, faz a prova agora, que é mais importante, mas depois, quando você tiver mais um tempo, faz e me envia. Vamos lá. O item é: considere A, B e C 3 conjuntos sobre o mesmo conjunto universo 1. Então, eu estou afirmando que 2 das 4 afirmações abaixo são corretas e as outras 2 são falsas. Então, vou ter que, se a interseção B é igual a A, então a união B é igual a B. A segunda afirmação é que o complemento do complemento, são 2 complementos aqui, do A união B, ele é o próprio conjunto A união B. O terceiro item aqui, que eu estou afirmando, é A menos B, união B menos A, ele é igual ao complemento de A, interseção complemento de B, o complemento disso, menos o complemento de A, união complemento de B, complemento disso. E o último item, eu estou falando que o número de elementos do conjunto complemento de U, produto cartesiano A, união B, união C, ele é igual ao número de elementos de U. O item F, ele fala que se sejam A e B 2 conjuntos, eu tenho que o número de elementos do conjunto de partes do A, união B, produto cartesiano B, interseção A, ele é igual ao número de elementos do conjunto de partes do A, interseção B, produto cartesiano B, união A. A letra G, ela me fala que sejam 3 conjuntos A, B e C, eu tenho que o número de elementos do A interseção B, união B interseção C, união A interseção C, ele é igual ao número de elementos de A interseção B, mais o número de elementos de B interseção C, mais o número de elementos de A interseção C, menos 2 vezes o número de elementos de A interseção B interseção C. E o item H me fala que o enunciado negação da negação de P e Q, e a negação de R implica em P, implica em Q, e P ou R implica em Q, ele é equivalente ao seguinte enunciado na forma normal conjuntiva. P ou não Q, e não R ou Q, e não R ou Q, e não P ou Q, e não R ou Q. Então, vocês vão ter que dizer se cada uma dessas afirmações são verdadeiras ou falsas e dar uma justificativa breve para a sua resposta. Então, a questão 2. Eu vou pedir para vocês utilizarem demonstrações diretas. Gustavo, esse barulho é uma pessoa aqui embaixo que ela vende doce, de vez em quando ela passa tocando uma buzina bem alta, na verdade. É uma coisa que foge do meu controle, às vezes. Não tem muito o que fazer. Mas vamos lá, questão 2. Utilize demonstrações diretas para mostrar que os argumentos A, B, C e D são válidos, mas eu vou querer que você faça demonstrações diretas usando apenas as regras de inferência R1, R5 e as regras de equivalência R1 e R3. Então, eu restringi vocês a utilizar apenas essas regras de equivalência e essas 5 regras de inferência. Tá? Então, quando você estiver fazendo a demonstração direta aqui, você vai estar restrito somente a essas regras. Vocês não vão ter aquele monte de regras que vocês tinham antes. Tá?
Então, a primeira demonstração desse argumento que vocês vão ter que mostrar, ser válido, é esse: P implica em Q implica em R implica em S implica em T implica em U implica em P. Quer dizer que essas premissas aqui, elas estão me garantindo essa conclusão, o S, se somente se o segundo argumento é P implica em Q implica em R implica em S implica em T implica em U implica em P, e eu tenho R. Essas premissas todas, elas estão me garantindo o P e Q e R e S, T e U. O terceiro argumento, ele está me dizendo que as premissas são P implica em não Q ou R, não P e Q implica em S ou R. Ele está me garantindo a conclusão S. E o quarto argumento, ele tem as seguintes premissas: P implica em Q, isso daqui está implicando em R, P ou R e não Q ou R está implicando em S, e não S ou T. São essas três premissas, eles estão me garantindo essa conclusão S e T. Então, as regras de inferência e equivalência que vocês vão poder usar para fazer a demonstração direta desses quatro argumentos são essas aqui. A definição do bimplicação, que o A, se somente CB, ele é equivalente a A implica em B e B implica em A. A definição da implicação, o A implica em B, ele é equivalente a não A ou B. E a definição da distributividade, o A e B ou C, ele vai ser equivalente ao A ou C e B ou C. Essas são as regras de equivalência que vocês vão poder usar. E essas aqui são as regras de inferência que vocês vão poder usar, essas 5. O modus ponens, o A implica em B e o A, ele me garante o B. O modus tollens, o A implica em B e o não B, ele me garante o não A. O silogismo disjuntivo, se eu tenho um A ou B e o não B nas premissas, isso me garante o A. O silogismo hipotético, se eu tenho o A implica em B e o B implica em C, isso me garante que o A implica em C. E a conjunção, se eu tenho o A e se eu tenho B na premissa, isso me garante o A e B. Tá? Matheus, desculpa, não entendi. A questão 1 vai ter que fazer a conta de cada letra? Desculpa, não entendi a pergunta. Rafael, é interessante você justificar a sua resposta. Se você botar só V ou F e estiver errado, aí vai ser problemático. Se tiver falso, realmente tem que justificar. Você não pode botar só V ou F. Eu estou pedindo para justificar. Se você deixar de justificar um verdadeiro, provavelmente eu vou aceitar. Mas se por um acaso você explicou, se tivesse uma explicação, talvez eu pudesse te dar um ponto se eu entendesse o seu erro, entendeu? Por isso que é importante você escrever a justificativa. É até para te ajudar, se você escreveu algo errado, eu possa considerar alguma coisa na questão, tá? Mas de preferência é bom ter justificativa, tanto na verdadeira quanto na falsa, tá, Rafael? Matheus, desculpa, eu não entendi a sua pergunta, vai ter que fazer a conta de cada letra. Talvez, se você puder elaborar mais um pouquinho, eu te respondo. Questão 3. É mostrar que os seguintes enunciados 1 e 2, eles são equivalentes utilizando o método da tabela verdade. Então, o primeiro enunciado aqui, P ou Q ou R, ele implica em S. E o segundo enunciado aqui é P implica em S e Q implica em S e R implica em S. Tá? A quarta questão é determinar os enunciados equivalentes na forma normal conjuntiva para os seguintes enunciados. Então, aqui tem um enunciado, eu vou querer que você transforme ele para a forma normal conjuntiva, e aqui tem um outro enunciado B, eu vou querer que vocês transformem esse enunciado B na forma normal conjuntiva também. Tá? Até aí tudo bem? Até a questão 4A aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Beleza. Então, vamos para 4B. A 4B é uma questão um pouco mais interessante. Eu peço para vocês escolherem um problema de decisão π qualquer que vocês queiram, e, além disso, escolher uma instância desse problema de decisão π e descrever uma modelagem desse problema π nessa instância para uma instância do problema SAT, que é basicamente o que a gente viu na aula 9 do curso.
Então, eu pedi a primeira observação, que essa instância que vocês estão escolhendo, ela não pode ser uma instância muito pequena, então essa instância ela tem que gerar pelo menos 15 cláusulas no problema SAT. E a segunda observação é que a nota dessa questão ela vai ser comparativa. Tá? Ela vale 2 pontos, ela vai ser comparativa. Então, as pessoas que fizerem problema de decisão que não foram vistos em sala de aula, provavelmente elas vão tirar nota melhor do que se você tiver apenas descrevendo uma modelagem que foi feita em sala de aula aqui nessa questão. Tá? Para fazer essa modelagem, o que tem que ser feito? Primeiro, você tem que definir aquele conjunto de enunciados simples que vão ser utilizados na instância do problema SAT, que a instância do problema SAT é aquele enunciado na forma normal conjuntiva, e explicar a interpretação dos valores de cada um desses enunciados simples. O segundo item vai ser descrever as restrições do problema de decisão PI que você escolheu, que vão precisar ser representados nessas cláusulas do enunciado FI, do problema SAT. E o terceiro item vai ser descrever as cláusulas que vão ser incluídas nesse enunciado para representar essas restrições aqui do item 2. Tá? Então, é basicamente fazer o que foi passado naquela aula 9, foi descrito lá em alguns exemplos, e também na tarefa 4. A tarefa 4 já tem um gabarito no site. A Paula perguntou se na questão 1 é para fazer demonstração naqueles passos lógicos. Eu vou voltar. Questão 1. Sim, seria interessante você fazer as demonstrações para ter uma explicação por que eles são um passo lógico ou não. Não acredito que vai ser uma demonstração muito grande nesse caso. Eles são passos lógicos razoavelmente pequenos, acho que alguns deles vocês já fizeram até, então não acho que vai ser algo muito trabalhoso. Talvez o 4 dê um pouquinho mais de trabalho, mas os outros 3 são mais triviais. Tá? Se você não quiser, você pode argumentar, você não precisa fazer aquela tabela verdade. Você pode fazer uma argumentação que esse passo lógico ele é válido. Você fala, considerando que esses dois são verdadeiros, então isso implica que eu vou gerar esse que vai ser verdadeiro, que nem a gente fez a demonstração direta agora. E isso me garante a conclusão que eu quero. Você não precisa fazer uma tabela grande. Se você só fazer uma explicação pequenininha, só para eu entender que você entendeu se ele era um passo lógico ou não. Tá? Até porque, se não for um passo lógico, você vai ter que dar uma explicação. A explicação que ele não é um passo lógico é você considerar um valor para o P e Q, aqui nesse caso, que esses dois premissas fiquem verdadeiros, mas a conclusão fique falsa. Então, vamos lá. Acabou a questão 4, a próxima é a questão 5. A questão 5 é bem legal. Nessa questão 5, eu dou 4 conjuntos A, B, C e D sobre o mesmo conjunto universo U. Então, a questão A aqui, ele pede para você mostrar a equivalência dos seguintes conjuntos usando o diagrama de Venn. Foi algo parecido que a gente fez na tarefa 5. A tarefa 4 e a tarefa 5, os gabaritos dela já estão no SIGA A também, tá? Então, aqui, ele pede para você mostrar que esse conjunto A menos o A menos B, ele é igual ao A interseção B. E o segundo aqui, ele me pede para você provar que o C menos o A união B, ele é igual ao A união B união C menos o A união B. Na tarefa B aqui da questão 5, eu informo que foi ocorrida uma pesquisa com 1.000 pessoas para determinar quais eram os programas favoritos dessas pessoas. Então, a gente tinha 4 programas, P1, P2, P3 e P4. A gente tinha esses 4 programas e essas 1.000 pessoas, elas podiam votar. Elas podiam votar tanto em um programa, ou se elas gostassem de 2 programas, elas podiam votar em 2 programas. Se elas gostassem de 3 programas, elas podiam votar nos 3 programas que elas queriam. Se elas gostassem dos 4 programas, elas podiam votar nos 4 programas. E se ela não gostasse de nenhum dos programas, ela podia votar em nenhum dos programas. Tá? Então, o que eu faço? Eu defino o conjunto A como conjunto das pessoas que votaram no programa P1, o conjunto B como conjunto de pessoas que votaram no programa P2, o conjunto C como conjunto de pessoas que votaram no programa P3, e o conjunto D como conjunto de pessoas que votaram no programa P4. Então,
Depois dessa votação, o que aconteceu? Foi coletadas as seguintes informações. Então, foram guardadas essas informações. Não são todas as informações possíveis, mas são algumas informações que eles acharam interessante guardar. Por exemplo, eles guardaram que 50 pessoas não votaram em P1, não votaram no programa P2, não votaram no programa P3 e votaram no programa P4. Aí tem 405 pessoas que votaram no programa P1. Aí 165 pessoas votaram no programa P3 e votaram no programa P4. Aí 380 pessoas votaram no programa P2. Aí 40 pessoas votaram no programa P1, votaram no programa P2, votaram no programa P3 e votaram no programa P4. Então, essas pessoas gostaram dos 4 programas. Então, elas votaram nos 4. 130 pessoas não votaram no programa P1, não votaram no P2, não votaram no P3 e não votaram no P4. Aí, uma série de informações. E, finalmente, termina aqui com 40 pessoas votaram em P1, votaram em P2, votaram em P3 e não votaram em P4. Tá? Após essa série de informações, note que essas informações, algumas delas podem ser úteis e outras podem não ser úteis, tá? Então, não quer dizer que você vai utilizar todas essas informações. Mas com alguma dessas informações, eu peço para vocês determinarem os seguintes valores. O número de elementos do A união B, o número dos elementos do A união B, união C, união D, o número de elementos do C união D menos o conjunto A união B, o número de elementos do A menos B, união B menos A, e o número de elementos do B união D menos C união A. Beleza? Até aí tudo bem? Até a questão 5? Beleza. Vamos para a questão 6, que é a última. A questão 6 só vale meio ponto, tá? Essa questão 6 é referente à aula de hoje. Então, ela pede para você provar os itens 1 e 2, esses dois itens, usando a técnica da demonstração direta. E caso você queira, você pode utilizar esses 3 teoremas aqui como provados serem verdade. Então, naquele momento, quando a gente usava axiomas e teoremas, então vocês podem usar esses 3 teoremas aqui como sendo teoremas verdadeiros. Então, a primeira afirmação, eu falo que se n é um número natural, então aqui está a hipótese, o n é um número natural, então eu tenho que o somatório do i igual a 1 a n, do i ao cubo, ele é igual ao somatório do j igual a 1 a n, do j elevado ao quadrado. O segundo item é, se n é um número natural não nulo, esse asterisco é um não nulo, então o zero não entra aqui. Então, o somatório do i igual a 1 até o somatório de j igual a 1 a n de j, de 2, que multiplica i menos 1, ele vai ser o somatório do k igual a 1 a n do k ao cubo. Isso aqui é só uma representação bem cheia de símbolo, mas você vai ficar bem simples quando você utilizar esses teoremas que estão aqui em cima. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever, talvez escrevendo fique mais simples. Deixa eu ver se eu vou com... Não consigo escrever, sem paciência. Deixa eu dar um zoom pelo menos. Então, esse primeiro teorema, ele fala que o somatório do i igual a 1 a n de i, ele é n que multiplica n mais 1 dividido por 2. O segundo teorema, ele fala que o somatório de i igual a 1 a n do i ao cubo, ele é igual a n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado dividido por 4. Então, note que aqui você já consegue verificar que esse valor ao quadrado, ele dá esse valor que está aqui embaixo. E o terceiro teorema, ele fala que o somatório do i igual a 1 a n de 2, que multiplica i menos 1, ele vai ser n ao quadrado. Então, esse valor aqui, do i igual a 1 a esse valor aqui, que eu sei que ele vai ser o n ao quadrado, para esse valor, ele vai ser exatamente o que eu queria, que é o somatório do k igual a 1 a n do k ao cubo. Tá? Então, basicamente, isso vai ser uma série de substituições que vocês vão ter que usar esses 3 teoremas para fazer essas substituições, para fazer essa prova aqui na demonstração direta. Tá? Então, vocês vão usar esses 3 teoremas para justificar essas 2 afirmações. O somatório, João, deixa eu te explicar um pouco. Deixa eu... Só um instantinho. Deixa eu voltar para a aula, então, que eu dou um exemplo na aula. Né? Só um segundo, João.
Deixa eu só mudar de programa, eu já te respondo, João. Só um segundo. Tá. Pronto. Então, vamos provar usando demonstração direta que se n é um número natural, então o somatório de i igual a 1 a n de i, ele vai ser n que multiplica n mais 1 dividido por 2. O que é o somatório? O somatório de uma variável aqui, do i igual a 1 a 4, por exemplo, ele vai ser o somatório do i desse primeiro que está aqui embaixo, i igual a 1. Eu começo do 1 e eu vou até o 4. Então vai ser 1, que é o primeiro elemento que está aqui embaixo, mais 2, mais 3, mais 4. Tá? Então, esse é o somatório do i igual a 1 a 4 dessa variável i. Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Da mesma forma que você pode escrever qualquer variável aqui que você queira, em vez do i, se você quiser. Se quiser, você poder escrever o somatório de n igual a 1 a 5, vai ser também 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Tá? Então, esse aqui é o somatório desse número. Beleza, João? Eu tenho, é conhecido um axioma, esse valor somatório de i igual a 1 a n de uma variável i, ele vai ser esse valor, 1 mais 2 mais 3 até mais n. Isso é o axioma 1 que está falando aqui, que é essa definição dessa notação somatório que você perguntou, tá, João? Então, aqui está a definição, está aqui nesse axioma. Então, além disso, a gente tem que o somatório do i igual a 1 a n de um valor x, ele vai ser n multiplicado por x. Qual vai ser o somatório por exemplo, do i igual a 1 a 5 de um valor 2? Ele vai ser igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Que ele é igual a 5 vezes o valor 2. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, o somatório do i igual a 1 a n de um valor x, onde o x aqui é um valor, vai ser x mais x mais x mais x n vezes. Aí vai ficar n que multiplica x. E eu tenho que também, se a, b e c são números naturais, então eu tenho que o a mais b mais c, ele é igual a mais b mais c, que é a associatividade da soma dos números naturais. Então, com esses três axiomas, a gente pode mostrar aqui que o somatório do i igual a 1 a n, desse valor i, ele é n que multiplica n mais 1 dividido por 2. Tá? Então, vamos ver, qual a hipótese aqui? A hipótese desse teorema é que o n ele é um número natural não nulo, que é esse n asterisco. O n asterisco, ele é os números naturais diferentes de zero. Então, ele é 1, 2, 3, 4, assim por diante. São todos os números naturais sem o zero, o n asterisco. Então, tem um somatório do i igual a 1 a n. Do i, ele é igual a 1 mais 2 mais 3 até mais n. Que eu vou chamar de um valor a aqui, que vai ser um número natural. Que eu sei que o somatório de vários números naturais ele é um número natural. Tá? Então, aqui, pela essa definição do axioma 1, eu tenho que o somatório do i igual a 1 a n de uma variável i, ele é 1 mais 2 mais 3 até mais n. Que eu vou chamar aqui de um valor a. Então, um fato conhecido da matemática é que 2a é igual a mais a, quando a é um número natural. Então, o que eu faço agora? Eu posso pegar esse a e substituir por esse valor somatório do i igual a 1 a n, dessa variável i, que eu sei que o a é igual a esse valor. Então, vai ficar 2a é igual a esse somatório do i igual a 1 a n, da variável i, mais o somatório do i a n, do i igual a 1 a n, dessa variável i. Então, estou só substituindo esse valor a por esse que eu defini na primeira linha. Só que eu sei que esse somatório aqui, do i igual a 1 a n do i, ele vai ser 1 mais 2 mais 3 até mais n. E esse segundo aqui, ele também é 1 mais 2 mais 3 até mais n. Então, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer agora é usar a associatividade da soma. Se eu tenho esses dois somatórios, eu posso botar os parênteses onde eu quiser nesse somatório, que o resultado ele vai ser o mesmo. O resultado da soma desses valores ele vai ser o mesmo. Então, como é que eu vou separar esses dois somatórios aqui, que é do 1 a n e do 1 a n, em parênteses? Eu vou pegar o primeiro elemento aqui e o último elemento aqui desse somatório. Então, vai ficar 1 mais n. Eu vou pegar o segundo elemento aqui e o penúltimo elemento do segundo somatório. Então, vai ficar 2 mais n menos 1. E eu vou continuar fazendo isso. Vai ficar 3 mais n menos 2. E assim por diante, até chegar no final. Que eu vou pegar aqui o n menos 1, 2, somar esses dois. E finalmente eu vou pegar o n e somar com esse último que é 1. Certo?
Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 2 vezes A, ele vai ser 1 mais N, mais 2 mais N menos 1. Qual é esse valor aqui? 2 mais N mais 1, menos 1, ele também é 1 mais N. Mais 3 mais N menos 2. Quanto que vale esse valor? 3 mais N menos 2, ele também é 1 mais N. Então, todos esses valores aqui, eles são 1 mais N. E quantos desses valores tem? Eu tenho N desses valores, que foi o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Como eu tenho N elementos aqui, então tenho N elementos aqui, e cada um deles, o valor deles é N mais 1. Então, eu tenho aqui o somatório do igual a 1 a N, desse valor N mais 1. Então, como eu tenho N elementos aqui, todos eles têm valor 1 mais N, então eu tenho que esse somatório, o valor dele é N, que multiplica 1 mais N. Mas se é N que multiplica 1 mais N é igual a 2A, o que eu faço? Eu só divido A por 2 aqui. Então, A vai ser igual a N que multiplica 1 mais N dividido por 2. Então, o A ele é igual ao somatório do I igual a 1 a N do I, e o A ele é igual a N que multiplica 1 mais N dividido por 2. Então, eu chego na conclusão que eu queria. O somatório do I igual a 1 a N do I, ele era N que multiplicava N mais 1 dividido por 2. Então, isso é a prova do que foi utilizado na última questão. Mas aqui você não vai precisar fazer essa prova, aqui é bem mais simples. Aqui, basicamente, você vai ter que fazer as substituições desses valores para você mostrar que esse teorema aqui ele é válido. Então, você tem que dar uma demonstração para esse teorema usando esses teoremas anteriores. Vai usar a técnica da demonstração direta para fazer isso, tá? Para dar essa prova. Então é isso. A prova é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Não tem problema nenhum. E a entrega é terça-feira que vem. Deixa eu voltar para a prova, Kevin, só um segundo. Na questão 4, a questão 4, a questão 4A não é relacionada com a 4B de forma nenhuma, tá? A 4A e a 4B são relacionadas porque as duas tratam da forma normal conjuntiva. Mas a questão 4A é completamente diferente da 4B. Não tem nenhuma ligação uma com a outra. Aqui também, a questão 5A aqui não tem nenhuma relação aqui com a 5B. Na verdade, essa 5A eu botei até para ajudar um pouco. Eu acho que essa... deixa eu ver se eu consigo voltar para um... 5A eu até botei essas equivalências de conjuntos porque eu achei que poderia ajudar na B. Mas na 4 não. A 4 é completamente diferente. A 4A não tem nenhuma relação com a 4B aqui, não. Então, são 3h50, então eu vou terminar até a aula para vocês já irem ver a prova. A prova já está no site, tá? Está no tópico da primeira aula do SIGA A, se vocês quiserem já pegar a prova para fazer. Mas mais tarde eu vou enviar por e-mail também para vocês. Carlos Henrique, a tarefa 4, que valia meio, era a tarefa B. Eu não botei o gabarito da tarefa A. Mas se vocês quiserem entregar a tarefa B, eu continuo aceitando, não tem problema. Eu não botei o gabarito da tarefa B. Mas não precisa enviar mais a A, não, tá? Envia só a B. Ou envia a A, se quiser, não tem problema. Então, agradeço a todos. Até, então, semana que vem. Um abraço.